E as suas Mega Drives, tudo beleza? Hoje vou continuar aquela teoria que você se amarra mais que as bolas de um touro de rodeio. O que teria acontecido se Gene fosse pra Terra com Goku? Boras pro vídeo. Um salva quem estava perto dele como no original. E Spinaria fica em estado de choque e pergunta o que aconteceu com sua mamãe e com seus irmãos Kakaroto e Raditz. Bulma começa a chorar e Gohan chama Frieza de desgraçado. Ele matou a Videl. E a Pan Ramte começa a chorar, dizendo que sua mãe e o seu irmãozinho morreram também. Goten diz que seu papai estava lutando, então ele se foi também. Tenshinhan diz que Frieza se sacrificou para eliminar a todos. Whis diz que Frieza e Cold provavelmente não estavam mortos, já que sobrevivem ao vácuo do espaço. Gohan diz que mesmo com os treinos dele, ele não era oponente para Frieza. Piccolo diz que a culpa não era de Gohan. Kuririn diz que as esferas do dragão foram destruídas com o planeta Terra, então não poderiam reverter aquilo. Bills diz que Frieza foi bem ardiloso com seu plano, mas que aparentemente tinha dado certo. Gohan diz que queria poder ter avisado a sua avó sobre o plano de Frieza. Bills diz que é mesmo uma pena, os Saiyajins morreram, o planeta Terra foi destruído, e agora não havia nem lugar para ele comer comidas gostosas. Ele iria embora dormir. Bulma diz que o Bills não podia deixar eles ali, eles iriam morrer. Bills diz que não havia nada que eles pudessem fazer, nenhum deles tinha poder para enfrentar o Frieza. Whis diz que talvez tivesse um jeito. Bills pergunta como, se nenhum daqueles guerreiros tinham chances contra o Frieza. Whis diz que Gohan era o guerreiro que mais tinha chances de avisar a Gene sobre o ataque de Frieza. Gohan pergunta o que Whis ia fazer. Whis explica seu poder de voltar no tempo, e fala para Gohan impedir o Frieza de destruir a Terra, e alertar a sua avó. Ele só ia ter uma chance, já que Whis fica algum tempo sem usar essa habilidade depois que usa ela. Whis volta no tempo, e Gohan energiza seu corpo. Frieza tenta se levantar, mas não consegue, e diz que ele não podia morrer, não desse jeito tão vergonhoso. Gene prepara um ataque de energia na direção de Frieza, e diz que era para ele nunca mais voltar à vida. Frieza dá um sorriso, e diz que desejava o mesmo para eles. Gene fica surpresa, mas neste momento, Gohan acerta um chute forte no rosto de Frieza o jogando para trás. Gohan diz para sua avó não deixar o Frieza tocar no chão. Gene pergunta o que estava acontecendo. Gohan fala que Frieza pretendia explodir o planeta Terra inteiro, matando a todos. Frieza chama Gohan de miserável. Gohan diz que não ia permitir que Frieza explodisse o planeta Terra. Gene diz que Frieza queria fazer a mesma coisa que ele fez no planeta Vegeta. Gohan e Frieza começam a lutar, e Frieza, mesmo debilitado, ainda tinha uma certa vantagem. Frieza diz que mesmo que ele soubesse de seu plano, ainda não era o fim. Neste momento Gene grita pelo nome de Frieza, e ao olhar para ela, Gene estava com um olhar assustador que deixa Frieza todo cagado. Gene diz que ia fazer Frieza sentir uma dor pior que a dor do inferno. Frieza faz um poder em sua mão, mas Gene acerta um soco bem forte no estômago de Frieza, e quebra o braço dele. Frieza chama Gene de maldita. Gene acerta um soco forte na cabeça do Frieza o afundando no chão, e Gene diz que deveria desmembrar ele. Isso era o que ele merecia. Frieza olha para seu papai assustado, e Cold fica bem sério, e sai da luta contra Vegeta. Vegeta fica sem entender, mas alguns soldados de Frieza entram na frente dele, o impedindo de ir atrás de Cold. Cold vai para sua nave, e entra nela. Gene dá um chute forte no rosto do Frieza o fazendo cuspir muito sangue, e Frieza diz que isso era um pesadelo. Gene diz que ele merece isso por todas as noites que ele a fez chorar. Gene pega Frieza pelo pescoço e aponta sua mão na barriga dele, e diz para Frieza apodrecer no inferno que era o lugar dele, quando de repente se ouve apenas um grito bem alto. Muito bem, Broly. Broly acerta um soco bem forte em Gene a jogando contra uma montanha, e Goku pergunta quem era aquele cara. Broly vai pra cima de Gene, mas Gene acerta um soco nele, e pergunta o que estava acontecendo. Frieza sai dali, e Cold pergunta a ele como ele chegou neste estado tão lamentável. Frieza diz que era seu plano de explodir o planeta ter dado certo. Ele não entende como aquele verme do filho de Goku sabia do seu plano. Broly estava atacando Gene, e Gene percebe que Broly era um Saiyajin, e pergunta do porquê o Broly estava ajudando o Frieza. Broly faz um ataque pela boca, que atinge Gene. Gene diz que aquele Saiyajin era fortinho. Broly tenta socar Gene, mas Gene se esquiva com facilidade e manda o rapaz se acalmar. Broly dá um soco em Gene, mas Gene segura os punhos dele, e Gene grita pro Broly se acalmar, e Gene entorta os punhos dele fazendo Broly ficar de joelhos. Spinaria pergunta quem era aquele grandalhão. Bills diz que ele parecia um Saiyajin aliado do Frieza. Ramte diz que isso era um absurdo, como um Saiyajin poderia ser aliado do Frieza depois de tudo que o Frieza fez à raça dos Saiyajins. Whis diz que parece que aquele Saiyajin não tem muito autocontrole, ele foi treinado e controlado para se tornar uma máquina. Spinaria diz que isso era horrível. Piccolo diz que o poder da Gene era muito maior que o desse cara. Goku ajuda Raditz a se livrar dos soldados, e Raditz pergunta quem era o Saiyajin que estava lutando contra sua mãe. Goku diz que não fazia ideia, mas o ki dele não parava de aumentar. Raditz diz que era absurdo alguém conseguir aumentar seus poderes dessa forma. Vegeta chega até eles, e diz que parecia que aquele Saiyajin era a cartada final de Frieza, e Cold contra os Saiyajins. Goku diz para ele
eles ficarem calmos. Sua mãe era mais que suficiente para vencer aquele Saiyajin. Jin estava sendo levemente pressionada e brilha seus olhos. E Broly fica surpreso, e Jin diz que não queria ter que atacar um irmão Saiyajin, mas já que ele estava descontrolado, ela precisava dar um basta nele. E Jin se transforma numa Super Saiyajin. Paragas diz que aquela forma era a lendária forma dos Saiyajins. Frieza pergunta se nem ele e nem Broly alcançaram esta forma. Paragas diz que não, o máximo que o Broly alcançou foi a forma contida da forma Ozaru. Broly continua atacando Jin, mas Jin estava se esquivando sem dificuldade, e acerta um soco no rosto do Broly o jogando pro chão. Jin diz para Broly se acalmar, ou ela teria que eliminar ele. Infelizmente, e ela não queria fazer isso, Broly grita e aumenta seus poderes, e parte para cima de Jin, e novamente começa a pressionar ela. Jin diz que Broly estava começando a irritar ela. Jin se transforma em Super Saiyajin 2, e solta um ataque que explode Broly o jogando pro mar. Jin diz que talvez assim, ele esfrie a cabeça. Broly sai do mar gritando, e Jin diz que isso era assustador. Nada do que ela fazia como Super Saiyajin fazia efeito nele. Jin então se transforma em Super Saiyajin God. Jin solta um ataque de energia que faz Broly varar uma montanha, e Jin diz que estava ficando sem opções. Se continuar assim, Broly iria chegar no nível do Buu, sem sequer se transformar. Isso era insano. Goku diz que o Ki daquele Saiyajin estava aumentando mais. Era melhor alguém substituir a mãe dele. Vegeta diz que óbvio que ia ser ele. Ele estava ansioso para lutar contra aquele monstro. Raditz diz que ele não tinha uma boa luta faz muito tempo. E Goku diz que não era justo. Ele só lutou um pouco contra Colt e um pouco contra Frieza. Ele quem deveria lutar contra o Saiyajin poderoso. Enquanto isso, Broly acerta um chute em Jin. Jin diz que agora já chega. E Jin se transforma em Buu. Jin dá um soco bem forte no rosto de Broly. Paragas diz que parecia que o Broly estava quase no seu limite. Cold pergunta se o Broly não podia ficar mais forte que aquilo. Paragas diria que não. Aquilo era o limite máximo do Broly. Frieza diz que seria interessante testar uma coisa. Jin estava prestes a eliminar o Broly quando Frieza grita que o pai de Broly foi assassinado. Broly ao ouvir isso fica em estado de choque e começa a gritar. Jin pergunta o que o Frieza tinha feito. Frieza grita que foram os Saiyajins. Eles queriam vingança e por isso tentaram atacar eles. Broly ao ouvir isso se transforma em Super Saiyajin. Bills diz que o Frieza sabia jogar sujo. Whis diz que Frieza devia tomar cuidado para o tiro não sair pela culatra. Espinária pergunta do que o Whis estava dizendo. Bills diz que era o pai do Broly quem o mantinha no controle. Agora sem ele estava à mercê da própria fúria. Piccolo diz que com esse poder latente, em breve, ninguém iria conseguir parar o Broly. E agora, quem é que vai conseguir parar o Broly? Será que Jin vai conseguir lutar contra o Super Saiyajin Broly? Será que Goku e os outros Saiyajins vão ajudar ela? Não percam isso no próximo capítulo dessa bagaça. Meta de like é 150. Divulguem esse vídeo pros seus amigos. Vamos lá, eu sei que vocês conseguem. Nos vemos no próximo vídeo, cambada de doido. Até mais.